O segredo e o convite. Meu filho nunca soube quanto eu ganho. Ele viu a casa simples, o carro antigo, as roupas sem etiqueta e presumiu o que todos presumem. Eu deixei. O convite chegou por mensagem da nora. Jantar com meus pais no sábado, restaurante Estância Real, 8 horas. Eles insistiram em conhecer você. A palavra insistiram carregava o peso de uma sentença. Liguei para confirmar presença. A voz dela soou aliviada demais, como quem cumpre protocolo antes de uma cirurgia. Perguntei se havia código de vestimenta. Nada formal, respondeu, mas a pausa que antecedeu o nada durou 3 batimentos cardíacos. Eu já sabia o que aquilo significava. Eles queriam me avaliar, me medir, me catalogar. Durante 22 anos, criei meu filho sozinha. Administrei cada centavo como quem planta sementes em terreno pedregoso. Ele formou-se em engenharia. Casou-se com uma mulher de família estabelecida e nunca questionou por que eu recusava presentes caros ou viagens pagas. Aceitou minha frugalidade como marca de caráter, talvez até de sacrifício materno. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. A verdade ocupava uma pasta discreta no meu escritório. Contratos, investimentos, relatórios trimestrais de uma carteira que crescia silenciosamente enquanto eu fingia preocupação com promoções de supermercado. Quando meu marido morreu, o seguro de vida depositou uma quantia que me permitiria nunca mais trabalhar. Investi com cautela e assumi um cargo executivo que ninguém na família sabia existir. Para meu filho, eu era apenas funcionária administrativa em empresa que ele nunca visitou. Escolhi meu guarda-roupa com cuidado cirúrgico. Calça de alfaiataria neutra, blusa discreta de tecido bom, mas sem grife aparente, sapatos confortáveis e limpos. Nada que gritasse pobreza, mas nada que sugerisse poder. Invisibilidade calculada. Olhei-me no espelho e reconheci a mulher que construí para o mundo. Respeitável, modesta, inofensiva. Uma mãe que trabalha duro e vive dentro das possibilidades. O endereço no GPS indicava bairro de sobrenomes compostos e jardins verticais. Estacionei 2 quadras antes. Não por vergonha do carro, mas porque queria chegar caminhando, observando. As vitrines exibiam cristais sob iluminação teatral. Um manobrista uniformizado cumprimentava casais que desciam de SUVs importados. Mulheres de salto alto atravessavam a rua carregando sacolas de boutiques com nomes que soavam como sobrenomes franceses. Respirei fundo. Aquele território não me era estranho. Eu circulava por ambientes assim durante a semana, em reuniões onde minha palavra movia orçamentos e carreira. Mas hoje eu precisava ser outra pessoa. A mãe humilde. A sogra que não representa ameaça nem interesse. Quando empurrei a porta do Estância Real, o ar-condicionado trouxe perfume de especiarias e madeira envernizada. O maitre me escaneou dos pés à cabeça em meio segundo, tempo suficiente para me arquivar mentalmente. Reserva em nome de Cavalcante, eu disse. Ele conferiu a tela, assentiu com cortesia mecânica e gesticulou para um salão lateral, onde lustres de âmbar pendiam sobre mesas distantes entre si. Meu filho acenou do fundo, sorriso largo e ingênuo. A nora, ao lado dele, ajeitou o colar de pérolas, movimento reflexo de quem verifica a armadura antes da batalha. E os sogros, ela de vestido estruturado em tom vinho, ele de blazer azul marinho com lenço de bolso coordenado, me observaram com a cortesia glacial de quem recebe um funcionário em casa. A mesa estava posta com precisão geométrica. Taças de cristal refletiam a luz dos lustres. Guardanapos de linho dobrados em origami discreto. Talheres que pesavam na mão, sólidos, caros. Tudo ali comunicava permanência, tradição, pertencimento a um círculo fechado. Aproximei-me sorrindo. Meu filho levantou-se para me abraçar, mas os sogros permaneceram sentados. A sogra estendeu a mão sem alterar a postura, obrigando-me a inclinar-me levemente sobre a mesa. O aperto foi breve, frio, calculado para durar exatamente o tempo mínimo socialmente aceitável. Que prazer finalmente conhecê-la, ela disse. E o finalmente carregava a reprovação velada, como se eu tivesse me esquivado daquele encontro por meses. Eu não tinha. O convite chegara 3 dias antes. O prazer é meu, respondi, e puxei minha própria cadeira
Antes que alguém precisasse decidir se faria o gesto. O sogro me cumprimentou com aceno de cabeça, avaliação rápida que começou nos sapatos e terminou no corte de cabelo. Vi suas sobrancelhas relaxarem sutilmente. Nada ali representava surpresa ou ameaça. Eu era exatamente o que esperavam. A nora sorriu para mim com tensão nos cantos da boca. Foi quando compreendi que aquele jantar não era sobre conhecer a sogra. Era sobre confirmar suspeitas e estabelecer hierarquias. Aprendi cedo que dinheiro atrai duas coisas: respeito falso e pedidos verdadeiros. Quando meu marido morreu e o seguro depositou uma quantia que me permitiria viver décadas sem trabalhar, tomei uma decisão. Investiria em silêncio e trabalharia por escolha, não por necessidade. Assumi um cargo que me desafiava intelectualmente e pagava bem, mas vestia a vida de quem sobrevive com salário justo e orçamento apertado. Não foi teatro, foi filtro. Queria que meu filho crescesse entendendo o valor das coisas pelo esforço, não pelo preço. Queria que ele escolhesse amigos e parceiros por caráter, não por conveniência financeira. E queria, acima de tudo, que ninguém me olhasse como cofre ambulante ou solução para crises de terceiros. Vi mulheres viúvas serem cercadas por parentes que nunca ligaram, por vendedores de esquemas duvidosos, por homens que enxergavam oportunidade onde deveria haver luto. Assisti fortunas sendo dilapidadas por generosidade mal direcionada, por incapacidade de dizer não, por necessidade patológica de comprar afeto. Jurei que não seria meu caso. Investi a maior parte do dinheiro em fundos conservadores e imóveis comerciais. A renda passiva crescia discretamente enquanto eu assumia uma posição executiva em consultoria estratégica. Área técnica o suficiente para que meu filho não fizesse perguntas detalhadas, genérica o suficiente para não despertar curiosidade. Quando ele perguntava sobre meu trabalho, eu respondia com vagueza que soava como modéstia. Faço relatórios, ajudo a organizar processos, nada muito emocionante. Ele acreditava porque quis acreditar, porque a narrativa da mãe batalhadora que se sacrificou para criá-lo era confortável, heróica, digna. E era verdade. Apenas não era toda a verdade. Funcionou. Ele se tornou homem trabalhador, responsável, generoso. Pagava as próprias contas, nunca pediu dinheiro emprestado, orgulhava-se da independência. Casou-se por amor, ou pelo menos foi o que eu acreditei, até aquele convite. A mensagem da nora tinha algo além de formalidade. Havia cálculo. E o insistiram dos sogros soava como convocação para a prestação de contas. Passei 2 dias analisando aquele jantar como analisaria uma reunião estratégica. Quais eram os objetivos não declarados? Que informações eles buscavam? Que impressão desejavam causar? E mais importante, por que agora? Meu filho estava casado havia 8 meses. Por que a urgência súbita de me conhecer pessoalmente? A resposta chegou na 3ª ligação para meu filho naquela semana. Ele mencionou casualmente que os sogros haviam oferecido ajuda financeira para a compra de uma casa maior. Eles disseram que você talvez não pudesse contribuir muito, mas que não tem problema. A frase foi dita com inocência, mas carregava suposição. Eu era a sogra pobre que precisaria ser compensada pela família rica. Eu poderia ter corrigido ali mesmo. Poderia ter dito que não precisava de ajuda de ninguém, que poderia comprar aquela casa sozinha se quisesse. Mas escolhi silêncio, porque revelação prematura desperdiça informação. E eu queria saber até onde aquela família estava disposta a ir com suas suposições. Decidi manter o disfarce, não por covardia, mas por método. Quando você se apresenta com poder, as pessoas ajustam o comportamento, escondem o desprezo, afiam a bajulação, calculam o retorno. Mas quando você chega sem ameaça aparente, elas relaxam, mostram quem são quando acreditam que não há consequências. Eu iria àquele jantar como a mãe simples que sempre fingi ser. Deixaria que me subestimassem, que me medissem pelo corte da roupa e pelo sotaque que não disfarço. Observaria como tratam quem consideram inferior. Avaliaria se meu filho casara com mulher de caráter ou apenas com sobrenome de prestígio. E então, apenas então, no momento exato, decidiria se aquela família merecia conhecer a verdade. Porque revelação também é poder, e eu aprendera a nunca desperdiçá-lo.
O salão tinha aquela acústica controlada de lugares onde o silêncio custa caro. Cada passo meu sobre o piso de mármore ecoava como intrusão. Vozes baixas murmuravam em mesas distantes, pontuadas pelo tinir discreto de cristal contra porcelana. Um pianista tocava algo clássico que eu reconhecia, mas não conseguia nomear. Música de fundo cara, a trilha sonora da exclusividade. A sogra me cumprimentou sem sorrir, aperto de mão breve e frio, dedos que tocaram os meus como quem verifica a temperatura de objeto suspeito. O sogro levantou-se por reflexo de etiqueta, mas não puxou minha cadeira. Meu filho o fez, constrangido pelo vácuo de gentileza. A nora ajeitou o guardanapo no colo 3 vezes seguidas, nervosismo disfarçado de precisão. "Que lugar bonito!" eu disse, voz sem afetação. Deixei meus olhos percorrerem o ambiente com admiração genuína. Não era mentira, era apenas incompleta. Eu conhecia lugares assim, frequentava restaurantes desse calibre em jantares corporativos. Mas hoje, eu era outra pessoa. "Vimos aqui sempre que comemoramos algo importante", respondeu a sogra, ênfase sutil no sempre, que me excluía de uma tradição já estabelecida. Ela usava um colar de pedras escuras que provavelmente tinham nome técnico e certificado de autenticidade. Os brincos combinavam. Tudo nela comunicava coordenação cara, desde a maquiagem discreta até o perfume que chegava em ondas controladas. O cardápio chegou em papel algodão, texto em francês e italiano sem tradução. A nora folheou o dela com familiaridade de quem decora menus como quem decora sobrenomes. Eu segurei o meu na altura dos olhos, deixando que interpretassem a demora como dificuldade. Li cada prato com facilidade. Anos de viagens corporativas me ensinaram a navegar cardápios em 4 idiomas. Mas fingi incerteza, franzindo levemente as sobrancelhas. "Precisa de ajuda?" ofereceu a sogra, solicitude que soava como diagnóstico. Havia compaixão performática na voz, o tom que se usa com idosos confusos ou crianças perdidas. "Ainda estou escolhendo", respondi, e pedi água sem gás quando o garçom apareceu. Ele trouxe uma garrafa europeia que ninguém havia pedido, mas que a sogra aceitou com aceno de cabeça. 3 taças foram servidas ao redor da mesa. A minha ficou vazia. Ninguém perguntou se eu desejava vinho. A exclusão foi servida com a mesma discrição que o pão de fermentação natural, presente na mesa, mas não destinado a todos. O sogro serviu-se de manteiga aromatizada com ervas, espalhou-a no pão com movimentos lentos. "Você trabalha com o quê mesmo?" perguntou mastigando azeitona. A palavra mesmo sugeria que já havíamos discutido o assunto, quando na verdade aquela era nossa primeira conversa. "Administração", eu disse, palavra suficientemente vaga para não exigir elaboração. Ele acenou como quem arquiva informação irrelevante. "Deve ser difícil nessa economia." Não era pergunta, era confirmação de suspeita. Era solidariedade condescendente com quem ele imaginou que eu fosse. Mulher de meia idade, emprego instável, futuro incerto. "A gente se vira", respondi com meio sorriso, entregando exatamente a resignação que ele esperava ouvir. A conversa deslizou para assuntos que me cercavam sem me incluir. A reforma da casa de praia deles em região, que mencionaram apenas pelo nome, pressupondo que todos conhecessem. O novo modelo de carro que o sogro encomendara com especificações técnicas que ele listou como quem recita currículo. As dificuldades de encontrar profissionais realmente qualificados para trabalhos domésticos. Queixa que soou como performance de prosperidade. Meu filho tentou me incluir 2 vezes, mencionando uma viagem que fizemos anos atrás, um curso que concluí. Ambas as tentativas foram absorvidas pela conversa dos sogros como pedras lançadas em pântano. Afundaram sem deixar rastro. O primeiro prato chegou. Espuma de alguma coisa sobre redução de outra coisa, arranjado no prato como instalação artística. A sogra explicou cada elemento para a nora, ignorando minha presença. O sogro comentou que o chefe era discípulo de alguém famoso, cujo nome ele pronunciou com reverência estudada. Comia em silêncio, observando a coreografia social. Quem falava, quem escutava, quem apenas fingia escutar. A nora olhava para mim com frequência, expressão que oscilava entre culpa e alívio.
Meu filho tentava preencher os silêncios com anedotas que ninguém achava engraçadas. A sogra limpou os lábios com o guardanapo e inclinou-se levemente em minha direção. Deve ser difícil para você ver seu filho tão bem estabelecido. A frase tinha veneno embrulhado em celofane de gentileza. O subtexto era claro. Ele superou você, ultrapassou sua condição, e isso deve dever alguma gratidão a outros, não a você. Eu sorri, dócil. É uma bênção vê-lo feliz. Foi quando o sogro colocou o garfo na mesa com precisão calculada e me olhou diretamente pela primeira vez na noite. O segundo prato chegou com apresentação ainda mais elaborada. Proteína que eu não identifiquei imediatamente, cercada por elementos decorativos comestíveis que pareciam ter sido colhidos em jardim de fadas. O sogro esperou o garçom se afastar antes de retomar a palavra, como quem aguarda a plateia adequada para monólogo ensaiado. Passamos o Réveillon em um resort nos Alpes suíços. Ele começou, dirigindo-se principalmente ao filho, mas projetando a voz para que eu ouvisse cada sílaba. Infelizmente, só tinha 2 suítes disponíveis na nossa categoria. Acabamos reservando para nós e para Amanda. A nora baixou os olhos. Meu filho apertou o guardanapo. A mensagem era cristalina. Havia hierarquia mesmo dentro da família, e eu estava excluída dela por padrão. Não houve pergunta se gostaríamos de ir, não houve menção a alternativas, apenas exposição do fato consumado, embrulhado em lamento falso sobre disponibilidade. Deve ter sido maravilhoso, eu disse, voz neutra. Foi transformador, emendou a sogra, e começou a descrever as pistas de esqui, o spa com tratamentos que tinham nomes em alemão, o restaurante estrelado onde jantaram na noite de Natal. Cada detalhe era uma pequena lâmina, cortando com a precisão de quem sabe exatamente onde mirar. Ela não falava para compartilhar experiência. Falava para demarcar distância. O sogro esvaziou a taça de vinho e sinalizou para que fosse reabastecida. Aliás, ele disse, como quem acabara de lembrar de detalhe trivial, estivemos conversando com Ricardo sobre investimentos. Ricardo era meu filho. Eles o chamavam pelo nome completo, nunca pelo apelido familiar que usávamos em casa. Mais uma forma de reivindicar propriedade. Aconselhamos diversificar a carteira dele antes que a economia piore, continuou. E sugerimos algumas posições em fundos imobiliários que administramos através do nosso banco privado. As palavras foram escolhidas como quem escolhe armas: banco privado, carteira, posições. Cada termo reforçava que eles habitavam um mundo financeiro inacessível para mim. Meu filho mexeu-se desconfortável na cadeira. Pai foi muito generoso em compartilhar os contatos dele. É o mínimo que podemos fazer, disse a sogra, e virou-se para mim pela primeira vez com algo próximo de empatia. Imagino que você não tenha tido acesso a esse tipo de orientação financeira. Não era pergunta, era constatação. Era a redução da minha existência inteira a uma série de oportunidades perdidas por ignorância ou incapacidade. Respirei fundo, mantive a expressão neutra. Nunca fui muito de investimentos. Menti. Na verdade, minha carteira rendia mais em um trimestre do que o salário anual deles, mas aquilo não importava naquele momento. Eu estava ali para assistir, não para competir. Exatamente por isso precisamos ajudar, reforçou o sogro. E o precisamos soou como obrigação moral, como quem resgata cachorro de rua. Estávamos pensando em um fundo educacional para os futuros netos, algo robusto, bem estruturado. Ele fez uma pausa, deixou a informação pairar. Naturalmente seria uma contribuição nossa. A nora engoliu em seco. Meu filho olhava para o prato. E eu entendi. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre controle. Era sobre estabelecer desde já que eles seriam os provedores, os decisores, os patriarcas da próxima geração. E que eu seria, na melhor das hipóteses, figurante tolerada nas margens dessa narrativa. Muito generoso da parte de vocês, eu disse. E a palavra generoso saiu com docilidade estudada. Deixei que pensassem que eu estava impressionada, grata, talvez até aliviada por não precisar contribuir. A sogra sorriu pela primeira vez na noite. Satisfação de quem confirma a hipótese. Queremos o melhor para Ricardo e Amanda. E sabemos que, bem... Ela gesticulou vagamente na minha direção. Você fez o que pôde com os recursos que tinha.
Mas agora eles têm nossa família para apoiá-los adequadamente. Cada palavra era tijolo construindo parede entre mim e meu filho. Cada frase reposicionava a narrativa. Ele não era bem-sucedido por mérito próprio ou por educação que recebi. Era apesar de mim. E o futuro dele dependeria de se alinhar com eles, não comigo. O terceiro prato chegou. Algum tipo de sorbet para limpar o paladar, servido em taça que parecia escultura de gelo. Comi em silêncio enquanto o sogro dissertava sobre o planejamento sucessório deles, as propriedades que seriam transferidas, os trustes que haviam estabelecido. Não me perguntaram sobre meus planos. Presumiram que eu não tinha nenhum. A nora arriscou entrada na conversa. Mãe, você tem planos para a aposentadoria? A pergunta tinha preocupação genuína, mas o timing era calculado pelos pais dela. Era deixa para próximo movimento. Ainda não pensei muito nisso, respondi, entregando exatamente a irresponsabilidade financeira que eles esperavam. O sogro trocou olhar rápido com a esposa. Sabe, ele disse, inclinando-se na minha direção com seriedade teatral. Talvez seja momento de considerar reduzir despesas. Morar sozinha em casa própria tem custos altos de manutenção. Já pensou em algo menor, mais simples? Ali estava, a sugestão velada, a jogada principal. Poderíamos até ajudar na transição, emendou a sogra. Conhecemos corretores excelentes que trabalham com imóveis mais acessíveis. A pausa antes de acessíveis foi perfeitamente cronometrada. E isso liberaria você de preocupações, permitiria que Ricardo e Amanda construíssem vida deles sem peso desnecessário. Foi quando puseram preço no meu silêncio. Deixei a frase sobre peso desnecessário flutuar sobre a mesa como fumaça de vela apagada. Não contestei, não me defendi. Apenas inclinei a cabeça levemente, como quem considera a sugestão absurda com seriedade imerecida, e murmurei: vou pensar nisso. A resposta foi perfeita. Dócil o suficiente para que relaxassem, vaga o suficiente para que continuassem. Porque pessoas que subestimam você sempre falam demais quando acreditam que venceram. A sogra esvaziou sua taça e sinalizou para mais vinho. O movimento era fluido, automático, resultado de décadas frequentando lugares onde você não pede, apenas indica. A questão, querida, ela disse. E o querida escorregou pela língua dela como óleo sobre água. É que casamento exige espaço, privacidade. E quando há dependências prolongadas, isso pode criar tensões. Dependência. A palavra pairou no ar com peso de acusação. Ela estava me chamando de fardo, de mulher que se apega ao filho além do saudável, que precisa ser gentilmente afastada para que ele possa florescer. Meu filho abriu a boca para protestar, mas eu toquei levemente seu braço. Eles têm razão, eu disse, voz baixa, quase envergonhada. Não quero ser inconveniente. Vi o alívio imediato no rosto dos sogros. Era isso que esperavam. Aquiescência, submissão, reconhecimento tácito de que meu papel na vida do meu filho deveria diminuir agora que ele tinha família de verdade. A nora me olhou com um misto de pena e desconforto, mas não disse nada. O prato principal chegou. Carne com crosta de ervas, legumes assados que provavelmente tinham nome específico de cultivo orgânico. O garçom explicou cada elemento. Eu agradeci com gentileza excessiva, como quem recebe favor imerecido. O problema, continuou o sogro, cortando a carne com precisão cirúrgica, é que a geração de vocês não foi educada para planejamento financeiro de longo prazo. Ele falava para mim, mas olhava para o prato, como se as palavras fossem reflexão em voz alta, não ataque direto. Vocês viveram um momento econômico diferente, não tiveram acesso às ferramentas que temos hoje. É verdade, eu disse, mastigando devagar. Deixei silêncio confortável se instalar. Pessoas assim odeiam vácuos, precisam preenchê-los com sua própria importância. E ele preencheu. Falou sobre como construiu patrimônio através de decisões estratégicas, sobre os riscos calculados que assumiu, sobre a disciplina que manteve. Cada frase era autoelogio disfarçado de lição de vida. Eu acenava nos momentos certos, fazia perguntas básicas que permitiam que ele expandisse ainda mais. A sogra juntou-se à performance.
Mencionou os cursos que fez, os mentores que teve, as oportunidades que soube aproveitar. Claro que tivemos vantagens. Ela admitiu com modéstia falsa. Mas foi principalmente trabalho duro e visão. A ressalva sobre vantagens durou 3 segundos. O restante sobre mérito próprio ocupou 5 minutos. Observei meu filho durante esse monólogo duplo. Ele comia em silêncio, constrangido, ocasionalmente tentando mudar de assunto. A nora intercedia às vezes, suavizando as bordas mais afiadas dos comentários dos pais, mas sem realmente confrontá-los. Havia dinâmica estabelecida ali. Ela era mediadora, não aliada. O garçom recolheu os pratos vazios. O sogro recusou sobremesa, pediu café expresso. A sogra solicitou chá de ervas, especificou temperatura ideal da água. Eu pedi apenas café, sem especificações. Foi quando a conversa tomou o rumo que eu sabia que tomaria. Voltando à questão da casa, disse a sogra, ajeitando o guardanapo no colo como quem organiza papéis antes de reunião importante. Se você decidir vender, poderíamos ajudar com os custos de mudança e até contribuir para aluguel nos primeiros meses, enquanto você se ajusta. O sogro complementou. Temos uma propriedade menor na Zona Norte. Apartamento simples, mas digno. Poderíamos fazer preço amigável, algo simbólico. Seria a solução perfeita. Você teria teto sem peso de manutenção e Ricardo teria liberdade para focar no casamento dele. Eles estavam me oferecendo caridade. Disfarçada de negócio, embrulhada em preocupação, mas caridade. E caridade sempre vem com condições invisíveis, gratidão perpétua, comportamento aceitável, subordinação voluntária. Mais que isso, estavam me comprando, oferecendo teto e segurança em troca de distância do meu filho. Queriam que eu aceitasse dinheiro deles para que nunca mais pudesse questionar decisões, nunca pudesse reclamar de ser excluída, nunca pudesse reivindicar espaço na vida dele. Seria pacto silencioso. Eles cuidariam de mim e eu desapareceria nas margens da família. Peguei a xícara de café, soprei levemente a superfície quente. O vapor subiu entre nós. Deixei que esperassem minha resposta, que interpretassem meu silêncio como consideração genuína da oferta generosa. A nora quebrou o silêncio. Vocês não precisam decidir nada hoje, ela disse rapidamente, talvez sentindo que a pressão havia ultrapassado algum limite invisível. É apenas uma ideia. É uma ideia muito gentil, eu disse finalmente, e deixei a frase terminar ali, sem aceitar nem recusar. O sogro inclinou-se para trás na cadeira, satisfeito. A sogra sorriu. Eles acreditavam que haviam vencido, que me apresentaram solução irrecusável para problema que eu nem sabia que tinha e que minha hesitação era apenas processo de aceitar o inevitável. O som dos talheres nas mesas ao redor criava sinfonia metálica baixa. O pianista mudou para a peça mais animada. E eu, sentada ali com minha roupa simples e meu café sem açúcar, observei cada microexpressão, cada troca de olhares, cada sorriso de vitória mal contida. Foi quando puseram preço no meu silêncio, e eu calculei exatamente quanto custaria devolver a lição. Terminei meu café devagar. Cada gole era decisão se afastando, clareza cristalizando. O sogro já havia relaxado completamente, recostado na cadeira como comandante após batalha vencida. A sogra conversava com a nora sobre compromissos da semana seguinte. Voz voltando ao tom de quem discute a agenda entre iguais. Meu filho me olhava com culpa e alívio misturados. Culpa por ter me exposto àquilo. Alívio por eu ter reagido com docilidade. Pousei a xícara com cuidado. O pequeno som de porcelana contra porcelana chamou a atenção de todos. Antes de continuarmos planejando minha mudança, eu disse, voz calma, mas com volume suficiente para que cada palavra chegasse com nitidez. Talvez seja a hora de esclarecer algumas coisas. O sogro franziu levemente a testa. A sogra interrompeu a frase no meio. Meu filho me olhou com confusão. Agradeço profundamente a preocupação de vocês, continuei. Mas acho que houve mal-entendido sobre minha situação. Fiz pausa breve, deixei que a mudança de tom assentasse. Não estou com dificuldades financeiras. Nunca estive. Silêncio. O tipo de silêncio que tem textura. Quando meu marido morreu, investi o seguro de vida com bastante cautela. Desde então, trabalho em consultoria estratégica, posição executiva.
Não é algo que costumo mencionar porque, francamente, nunca achei relevante para minhas relações pessoais. Mantive a voz neutra, factual, sem traço de arrogância ou defensiva. A sogra piscou 3 vezes seguidas, processando. Consultoria... Ai, ela repetiu, como quem testa a palavra desconhecida. Estratégica, completei. Assessoro empresas de médio e grande porte em reestruturação e eficiência operacional. É trabalho técnico, pouco glamuroso, mas paga adequadamente. Não mencionei valores. Números específicos seriam vulgaridade. E eu não estava ali para competir em ostentação. Estava ali para reequilibrar poder. Meu filho me encarava como se estivesse falando em língua estrangeira. Mãe, por que você nunca... Por que não importava? Respondi, olhando para ele com ternura genuína. Você não precisava saber quanto eu ganhava para me respeitar. Não precisava de cifras para entender meu valor. E eu não queria que dinheiro influenciasse suas escolhas, de carreira, de amigos, de parceira. Virei-me para os sogros. Aprendi que quando você revela prosperidade cedo demais, as pessoas mudam. Alguns se tornam interesseiros, outros, competitivos. Poucos permanecem autênticos. Deixei a palavra autênticos pairar com peso suave de acusação. O sogro recuperou-se primeiro. Bem, isso é inesperado. Mas ainda assim, nossa oferta continua válida. Era gesto de família, não caridade. Era caridade, corrigi com gentileza firme. E caridade sempre vem com preço, mesmo quando disfarçada de generosidade. Vocês não estavam oferecendo ajuda, estavam comprando meu distanciamento, negociando minha irrelevância na vida do meu filho em troca de teto e segurança. A nora deixou escapar suspiro baixo. A sogra abriu a boca, fechou, reajustou a postura. Inclinei-me levemente para a frente. Construí patrimônio suficiente para viver confortavelmente até morrer, deixar herança significativa e ainda ajudar meu filho se ele precisar. Mas escolhi viver modestamente, porque valores não se medem por marcas de roupa ou endereços prestigiados. Olhei diretamente para a sogra. Escolhi ensinar meu filho que caráter importa mais que aparências. Que dignidade não precisa de plateia. O silêncio agora tinha outro peso, não de choque, mas de recalibração. Eles estavam recalculando cada interação da noite, cada suposição que fizeram, cada comentário condescendente que soltaram. Mas aqui está o problema, continuei, voz baixando meio tom. Vocês passaram a noite inteira me tratando como fardo, como obstáculo ao futuro do meu filho. Não porque eu seja, mas porque presumiram que eu era. E revelaram, no processo, algo muito mais importante que qualquer número em conta bancária. Fiz pausa. Deixei que todos os presentes preenchessem mentalmente a conclusão. Revelaram como tratam pessoas que consideram inferiores. A sogra ficou pálida. O sogro endireitou-se na cadeira, máscara de cordialidade rachando nas bordas. Dinheiro não compra classe, eu disse, sem agressividade, mas com clareza absoluta. Não compra empatia. Não compra a capacidade de tratar outros seres humanos com respeito básico, independentemente de conta bancária. Vocês têm patrimônio, têm influência. Mas esta noite demonstraram pobreza de caráter que nenhum fundo imobiliário consegue compensar. Meu filho estava paralisado, dividido entre famílias, entre realidades. A nora olhava para os pais com mistura de vergonha e algo próximo de validação, como se eu tivesse nomeado desconforto que ela sentia, mas nunca articulara. Não preciso de ajuda de vocês, finalizei. E meu filho também não. Ele é bem-sucedido porque trabalhou duro, porque teve base sólida, porque faz escolhas responsáveis. Não porque vocês existem. Vocês podem oferecer conforto adicional, experiências, conexões, mas não são essenciais. E definitivamente não têm direito de me tratar como se eu fosse. Sinalizei discretamente para o garçom, que se aproximou. A conta, por favor. O sogro reagiu imediatamente. Não, nós convidamos, nós pagaremos. Insisto, eu disse, e havia na voz algo que não admitia discussão. Não era arrogância, era demarcação. Considere gesto de família, sem condições anexadas. Quando a conta chegou, paguei sem cerimônia e sem verificar o valor. Movimente que eles notaram.
Deixei gorjeta generosa. Agradeci ao garçom pelo nome que estava na tag do uniforme dele. Levantei-me, ajeitei a bolsa. Foi interessante finalmente conhecê-los, eu disse, e cada palavra carregava camadas de significado. Espero que possamos recomeçar em bases mais honestas, mas isso depende inteiramente de vocês. Olhei para meu filho. Te ligo amanhã, querido. E então para a nora, com suavidade genuína. Cuide dele. E Amanda, nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequena, por qualquer motivo. Saí do restaurante sem pressa, com a dignidade que sempre tive, mas nunca precisara provar. Até aquela noite. A mensagem do meu filho chegou às 6 da manhã seguinte. Precisamos conversar. Posso ir aí? Respondi com endereço e horário. Ele não conhecia meu apartamento. Sempre nos encontrávamos na minha casa antiga, aquela que ele cresceu e que eu mantive propositalmente simples. Mas aquela conversa exigia verdade completa, sem mais camadas de disfarce. Quando a campainha tocou, abri a porta para um filho que me olhava como se me visse pela primeira vez. Ele entrou devagar, olhos percorrendo o espaço. Sala com mobiliário de qualidade discreta, estante com livros técnicos e literatura, janelas amplas com vista para parque arborizado. Não era ostentação, mas era conforto inequívoco. Senta, eu disse, gesticulando para o sofá. Preparei café, ritual que sempre nos acalmou. Ele segurou a xícara com ambas as mãos, como criança buscando calor. Por que você nunca me contou? Foi a primeira pergunta. Não havia raiva, apenas desconcerto. Por que precisava que você se tornasse homem sem a sombra de dinheiro pairando sobre cada escolha? Respondi. Queria que você trabalhasse porque acredita em trabalho, não porque precisava impressionar ninguém ou porque tinha herança garantida, tornando o esforço opcional. Ele processou isso. Assentiu lentamente. Os pais da Amanda ficaram muito constrangidos. Deveriam, eu disse sem crueldade. Não porque eu revelei ter dinheiro, mas porque revelei como eles tratam pessoas baseando-se em suposições de classe. Houve pausa longa. O café esfriou entre nós. Amanda chorou a noite toda. Ele continuou. Disse que sempre sentiu pressão dos pais dela, que sempre soube que eles julgavam as pessoas por coisas superficiais, mas nunca teve coragem de confrontar. E agora? Perguntei. Agora, ela quer estabelecer limites. Quer distância saudável. Ele me olhou com vulnerabilidade crua. E eu percebi que talvez tenha absorvido mais daquele mundo do que imaginava. Fiquei constrangido por você. Por sua roupa. Por você não entender o cardápio. Por... Deus, mãe. Fiquei constrangido de você. A confissão custou. Vi lágrimas se formando. E isso te diz algo importante. Respondi suavemente. Que valores são testados exatamente em momentos assim. Quando é fácil se alinhar com poder, com prestígio, com aparência de superioridade. Ele limpou os olhos. Não quero ser como eles. Então não seja. Mas entenda uma coisa, filho. Dinheiro não é problema. Ostentação não é problema. O problema é usar qualquer um dos dois para diminuir outras pessoas, para comprar lealdade, para controlar através de dependência. Segurei a mão dele. Eles ofereceram pagar sua casa. Não era presente. Era investimento. Investimento em influência futura. Eu recusei. Ele disse rapidamente. Ontem mesmo, depois que você saiu. Disse que Amanda e eu vamos construir nossa vida com nossos recursos. Sorri. Bom. Mas eles insistiram. Disseram que era orgulho bobo recusar ajuda de família. E é aí que você estabelece limite, eu disse. Ajuda sem condições é presente. Ajuda com expectativas é contrato. E você precisa decidir que tipo de contrato está disposto a assinar. Ele respirou fundo. Quero que você esteja presente na nossa vida. Realmente presente. Não como visitante tolerada, mas como mãe, como avó futura. Então você e Amanda precisam construir isso juntos, respondi. Ela precisa aprender a confrontar os pais dela. Você precisa aprender a não ter vergonha das suas raízes, que, aliás, são também as minhas. E ambos precisam decidir que tipo de família querem construir. Uma baseada em autenticidade ou uma baseada em aparências. Ele assentiu, mais firme agora. Amanda quer se desculpar pessoalmente com você. Não precisa. Ela não me ofendeu. Ficou presa entre lealdades. Mas sim, gostaria de conversar com ela.
A sós, se possível. Passamos mais 1 hora conversando. Expliquei as decisões financeiras que tomei, por que escolhi o trabalho que escolhi, por que mantive 2 vidas separadas. Mostrei documentos, extratos, a pasta que ele nunca soube que existia. Não para impressionar, mas para que entendesse que escolha não foi pobreza, foi estratégia. Quando ele saiu, me abraçou com força que não sentia desde que era adolescente. Te amo, mãe. E me desculpa por qualquer momento que te fiz sentir que precisava esconder quem você é. Eu nunca escondi quem sou, corrigi suavemente. Apenas escolhi quando revelar o que tenho. São coisas diferentes. 3 dias depois, Amanda veio sozinha. Sentou-se no mesmo sofá, mas com postura diferente. Ombros ligeiramente curvados, mãos entrelaçadas no colo. Servi o mesmo café, usei a mesma calma. Não sei por onde começar, ela disse. Comece pelo que importa, sugeri. Meus pais, eles não são pessoas más, mas foram criados em bolha. E criaram a mim na mesma bolha, onde dinheiro é marcador de valor, onde aparência determina tratamento, onde... Ela pausou, buscando palavras. Onde gentileza é privilégio concedido, não direito universal. Continue. Eu vi como trataram você, e reconheci padrões que sempre me incomodaram, mas que nunca questionei. Como tratam garçons, como falam de vizinhos que perderam emprego, como medem pessoas por escolaridade, endereço, carro. As lágrimas começaram, e percebi que casei com Ricardo parcialmente para escapar disso. Porque ele é diferente, porque ele trata todo mundo igual. Mas você trouxe seus pais para dentro do casamento. Observei sem julgamento. Trouxe, e deixei que controlassem, que opinassem sobre tudo, que oferecessem ajuda que sempre vinha com supervisão anexada. Ela me olhou diretamente. Naquela noite, quando você pagou a conta, quando recusou calmamente cada tentativa deles de te diminuir, foi a primeira vez que vi alguém confrontá-los sem agressividade, sem revidar na mesma moeda. Você apenas recusou o papel que atribuíram a você. Porque sei quem sou, eu disse. E ninguém pode me fazer esquecer disso. Quero aprender isso, ela disse com urgência. Quero estabelecer limites. Quero que meus futuros filhos cresçam sabendo que caráter importa mais que conta bancária. Mas não sei como fazer isso sem romper completamente com meus pais. Respirei fundo. Você não precisa romper, precisa redefinir. Diga não quando for apropriado. Aceite ajuda apenas quando não vier com controle. E mais importante, construa vida financeira e emocional independente deles. Porque liberdade só existe quando você pode escolher sem medo de perder segurança. Eles vão resistir, ela disse baixo. Vão. Pessoas que usam generosidade como controle sempre resistem quando perdem poder. Mas se você ceder agora, cederá sempre. E seus filhos crescerão vendo mãe que não pode dizer não aos próprios pais e aprenderão que afeto é transacional. Ela limpou as lágrimas, endireitou os ombros. Ricardo e eu decidimos recusar o dinheiro para a casa. Vamos alugar por mais tempo, juntar nosso próprio capital. Ótima decisão. E eu gostaria de desenvolver relação com você, real, não mediada pelos meus pais ou por constrangimento sobre o que aconteceu. Sorri. Gostaria muito disso. Antes de sair, ela hesitou na porta. Posso perguntar uma coisa? Por que você não os humilhou de volta? Tinha poder para isso. Podia ter ostentado, podia ter revertido cada comentário maldoso. Por quê? Respondi. Humilhar de volta seria descer ao nível deles. Seria confirmar que, para mim, também, poder é ferramenta de dominação. Escolhi demonstrar que poder real não precisa gritar, não precisa esmagar, apenas precisa existir com dignidade silenciosa que não se curva nem se vende. Ela assentiu lentamente. Foi a lição mais cara que meus pais já receberam. Não cobrei nada, corrigi com meio sorriso, mas espero que tenham aprendido. 1 semana depois, recebi mensagem da sogra. Breve, formal, sem emojis. Gostaria de conversar, quando for conveniente para você. Marquei almoço em restaurante neutro. Não o Estância Real, mas também não lugar modesto demais que parecesse vingança invertida. Quando ela chegou, estava diferente. Menos maquiagem, roupa elegante, mas sem ostentação deliberada, postura levemente menos ereta. Pedimos,
comemos entrada em silêncio educado. Foi ela quem quebrou a barreira. Não vim pedir desculpas, começou, e eu apreciei a honestidade. Vim dizer que você me fez pensar sobre como julgo pessoas, sobre como uso recursos como arma em vez de ferramenta. E chegou a alguma conclusão? Perguntei. Que construí fortaleza ao redor da minha família. Mas fortalezas também são prisões. Ela pausou. Amanda está estabelecendo limites, recusando dinheiro, questionando conselhos, e minha primeira reação foi raiva. Como ela ousa? Depois foi medo. Vamos perdê-la. E agora é reconhecimento, de que talvez ela esteja crescendo exatamente como deveria. Não respondi imediatamente. Deixei que o silêncio fizesse o trabalho. Não serei sua amiga, ela continuou. Não vou fingir que aquela noite não aconteceu. Mas gostaria de aprender a coexistir sem guerra fria. Pelos meus netos futuros, se não por outro motivo. Coexistir exige respeito mútuo, eu disse. Não concordância, não amizade forçada, mas reconhecimento básico de que ambas amamos as mesmas pessoas e queremos o melhor para elas. Posso oferecer isso, ela disse. Então, temos começo. O almoço continuou. Não nos tornamos aliadas, mas deixamos de ser adversárias. Estabelecemos linguagem comum, limites respeitados, opiniões oferecidas apenas quando solicitadas, presença familiar sem agenda oculta. Era tratado frágil, mas era tratado. Quando a conta chegou, ela hesitou, depois sinalizou que queria pagar. Eu permiti, não porque precisava da cortesia, mas porque entendi o que aquilo significava para ela. Reconhecimento de erro, pagamento simbólico por noite que tentara me comprar. Saímos juntas. Na calçada, ela virou-se para mim. Você ensinou seu filho bem. Talvez eu possa aprender algo também. Não era desculpa completa, mas era começo. E começos honestos valem mais que finais performáticos. Os meses seguintes trouxeram reconfiguração lenta, mas deliberada. Ricardo e Amanda alugaram um apartamento modesto em bairro que escolheram sozinhos, sem consulta aos pais dela ou aprovação minha. A primeira vez que me convidaram para jantar, a nora cozinhou pessoalmente. Massa simples, salada, vinho de preço médio. Não havia pretensão, apenas calor. É estranho, Amanda disse enquanto servíamos a mesa. Como me sinto mais adulta agora do que quando morava em apartamento que meus pais pagavam. Autonomia tem esse efeito, respondi. Quando você conquista espaço, ele se torna seu de verdade. Não emprestado, não condicionado. Ricardo apareceu da cozinha com panela quente sorrindo. Havia leveza nele que não via há meses, ausência de peso invisível de expectativas que nunca articulara, mas sempre carregara. Durante o jantar, Amanda mencionou que conseguira promoção no trabalho. Meus pais sugeriram que eu recusasse. Disseram que aumentaria estresse desnecessário, que Ricardo ganha suficiente para 2. Ela pausou. Aceitei a promoção. Claro que aceitou, eu disse. Carreira não é sobre necessidade financeira, é sobre propósito, identidade, crescimento. Foi o que disse a eles. Ela sorriu, usando quase as mesmas palavras. A relação com os sogros permanecia educadamente distante. Encontros familiares aconteciam em datas significativas, com cordialidade cuidadosa. A sogra nunca mais fez comentários sobre escolhas financeiras do casal. O sogro aprendera a fazer perguntas em vez de dar conselhos não solicitados. Não era calor, mas era respeito. E respeito era fundação suficiente. Houve momento delicado quando Amanda anunciou gravidez. Os pais dela imediatamente ofereceram pagar berço importado, carrinho de marca específica, enxoval completo. Ricardo recusou gentilmente, mas com firmeza. Vamos escolher o que cabe no nosso orçamento. Mas obrigado. A sogra ficou visivelmente magoada. Ligou para mim 2 dias depois. Ligação que surpreendeu ambas. Não entendo, ela disse, voz tensa. Queremos dar conforto ao nosso neto. Por que recusam? Porque presente sem agenda é bem-vindo, respondi. Mas controle disfarçado de generosidade cria dívida emocional. Eles não querem dever obediência futura em troca de carrinho caro hoje. Silêncio do outro lado. Depois, suspiro longo. Como faço diferente, então? Foi primeira vez que ela pediu orientação genuína. Pergunte o que eles precisam, não o que você acha que deveriam ter. Ofereça ajuda específica, limitada,
sem expectativa de gratidão eterna. E, principalmente, respeite quando disserem não. E se eu quiser estar presente, ajudar com o bebê? Então esteja presente. Mas como avó, não como gerente. Segure o bebê, troque fraldas, faça companhia. Não dê ordens sobre amamentação, sono, educação. Aprenda a diferença entre apoio e invasão. Houve pausa. Você é muito direta. Porque rodeios desperdiçam tempo que podíamos usar construindo algo real. Ela riu. Som curto, quase relutante. Está bem, vou tentar. E tentou. Não perfeitamente, não sem tropeços, mas com esforço visível. Quando o bebê nasceu, menino saudável que gritava com pulmões impressionantes, ela apareceu no hospital com flores simples, não com lista de exigências. Segurou o neto com ternura genuína. Depois devolveu para Amanda sem comentários sobre técnica ou postura. Eu estava lá também. Peguei meu neto, olhei para aqueles olhos fechados, aquela vida minúscula, e senti algo se completar. Ciclo que começara décadas atrás, com escolhas difíceis e sacrifícios silenciosos, culminava naquele quarto de hospital, onde duas avós coexistiam pacificamente ao redor de nova geração. Ele tem seus olhos, a sogra comentou, olhando para mim. E o queixo do seu marido, respondi, gesto de reconhecimento que ela aceitou com aceno de cabeça. Não éramos amigas, mas estávamos finalmente do mesmo lado. Semanas depois, em visita à casa de Ricardo e Amanda, observei a sogra interagir com o neto. Ela havia trazido presente, não carrinho importado, mas conjunto de babadores práticos que Amanda mencionara precisar. Perguntou se podia pegar o bebê, esperou resposta, respeitou quando Amanda disse que ele precisava dormir. Pequenas vitórias, recalibrações incrementais. No caminho de volta, Ricardo me acompanhou até o carro. Obrigado, ele disse simplesmente. Por quê? Por me ensinar que dignidade não se negocia, que valores importam mais que conforto, que... Ele engoliu em seco, que eu posso ter princípios mesmo quando é mais fácil ceder. Abracei meu filho. Você sempre teve princípios. Apenas precisava de momento que os testasse para reconhecer isso. Quando entrei no carro, olhei pelo retrovisor. Ricardo acenava na calçada, bebê nos braços, Amanda ao lado. Família que ele construíra não porque tinha dinheiro, não porque casara bem, mas porque escolhera caráter acima de conveniência. E aquela escolha começara em jantar meses atrás, quando eu recusara o papel que tentaram me impor, porque algumas lições só se aprendem quando testemunhamos alguém vivendo princípios sob pressão. Liguei o carro, mas antes de sair da vaga, permiti-me pequeno sorriso de satisfação. Nunca precisei gritar minha verdade, apenas viver ela com consistência que se tornava inegável. 2 anos depois, sentei-me em parque perto de casa, observando meu neto brincar na areia. Ricardo empurrava-o gentilmente no balanço infantil, voz baixa murmurando canção que eu costumava cantar para ele quando tinha a mesma idade. Amanda conversava com outra mãe no banco vizinho, sorriso relaxado de quem encontrou equilíbrio entre maternidade e identidade. Os sogros estavam lá também, distância respeitosa, mas presentes. A sogra fotografava o neto com celular, sem excesso de direção ou crítica sobre ângulos. O sogro comentava sobre jardim do parque, com conhecimento genuíno de botânica que eu não sabia que possuía. Eram versões suavizadas de quem conheci naquele jantar, bordas afiadas limadas pelo tempo e pela humildade forçada de perceber que controle é ilusão. Meu telefone vibrou. Mensagem do trabalho. Decisão estratégica que precisava de aprovação. Respondi rapidamente, eficientemente, depois guardei o aparelho. Trabalho continuava sendo parte essencial da minha identidade, mas não mais ocupava espaço que pertencia a momentos assim. Ele é tão parecido com você quando bebê, comentou a sogra, sentando-se ao meu lado. Gesto que meses atrás seria impensável, agora era apenas normal. Genes são engraçados assim, respondi. Pulam gerações, carregam histórias. Ela assentiu, olhando para o neto. Sabe, passei meses revirando aquela noite no restaurante, tentando entender exatamente onde erramos. E entendeu? Que presumimos inferioridade baseando-nos em superfície, que usamos recursos como arma de validação, que... Ela pausou, escolhendo palavras.
Que confundimos patrimônio com valor humano. É começo honesto, eu disse. Ricardo me disse uma vez que você sempre ensinou que caráter é o que fazemos quando ninguém está medindo. Ela me olhou. Naquela noite você nos colocou no microscópio e não gostamos do que revelamos. Não era sobre julgamento, respondi. Era sobre clareza. Eu precisava saber quem estava ao redor do meu filho e vocês precisavam ver quem realmente eram. Ficamos em silêncio confortável. Ricardo trouxe o neto, que estendeu braços para mim com grito alegre. Peguei-o, senti peso perfeito de vida nova e pensei em todas as escolhas que me trouxeram até ali. As visíveis e as invisíveis. As ostentadas e as secretas. Ele vai te fazer muitas perguntas quando crescer, comentou a sogra. Sobre por que você vivia simples quando não precisava. Por que escondia sua posição? E responderei que dignidade não precisa de plateia, eu disse. Que valores se demonstram em ações consistentes, não em declarações performáticas. Que respeito verdadeiro só existe quando oferecemos a todos, independentemente de conta bancária, endereço, sobrenome. O neto mexeu no meu colar, concentrado. Ricardo e Amanda se aproximaram, família completa reunida naquele pedaço de grama sob sol de tarde. Os sogros mantiveram distância apropriada, mas sem isolamento. Entenderam que pertencimento não se conquista por imposição, mas por presença respeitosa e consistente. Almoço em casa domingo? Amanda perguntou, direcionando o convite a todos. Nada formal, só família. Levo sobremesa, ofereci. E nós levamos vinho, disse o sogro. Não houve competição sobre qual vinho seria melhor, qual sobremesa mais impressionante. Apenas aceitação de que cada um contribuiria conforme podia e queria, sem agenda oculta ou expectativa de reciprocidade desigual. Quando o sol começou a baixar e o parque se esvaziou, caminhamos juntos até o estacionamento. Duas famílias que aprenderam, com dificuldade e desconforto, a coexistir com respeito mútuo. Não era perfeição. Ainda havia tensões ocasionais, mal-entendidos, momentos onde velhos padrões tentavam ressurgir. Mas havia também compromisso de fazer diferente, de crescer, de reconhecer que relacionamentos saudáveis exigem trabalho contínuo. Entrei no meu carro, não mais aquele antigo que dirigi por anos, mas também não modelo que gritava ostentação. Algo confortável, seguro, adequado às minhas necessidades reais. No retrovisor, vi Ricardo prender o neto na cadeirinha, Amanda ajeitando bolsa, os sogros conversando baixo perto do próprio carro. E percebi que aquela noite no Estância Real não fora sobre revelar minha posição financeira. Fora sobre revelar princípios, sobre demonstrar que poder exercido com sabedoria não precisa humilhar para ensinar, que verdade dita com calma corta mais fundo que raiva vociferada. Que dignidade silenciosa sobrevive a todos os testes que a aparência glamurosa falha. Liguei o motor, mas antes de sair da vaga, olhei mais uma vez para aquela cena. 3 gerações aprendendo a se respeitar, a crescer, a construir legado que não se mede em cifras, mas em caráter. Porque, no fim, o que deixamos não são contas bancárias ou propriedades. São lições vividas com consistência que ecoam em escolhas de filhos, netos, gerações que nunca conheceremos, mas que carregarão, silenciosamente, a marca de quem fomos quando ninguém estava medindo.